A graça e a paz a todos. Segundo o nosso irmão J.A., Jesus era secular e andava com uma galera bem doidona, viu? Mas antes de continuar com esse assunto, vou pedir aqui humildemente que você deixe o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para que você possa ser notificado de todo o conteúdo que será postado aqui nesse canal. Tá ok? Agora vamos continuar com esse assunto. O intuito aqui desse vídeo não é querer criticar ou julgar a pessoa do J.A., tá ok? Da forma que ele resolveu viver, não cabe a mim julgar ou criticar. O que me fez estar gravando esse vídeo foi 4 pontos abordados aqui nesse podcast do qual ele deu a entrevista. Tá? Eu vou estar soltando um vídeo aqui e em seguida eu vou falar do que me foi gerada essa curiosidade, tá bom? Eu vou entrar num assunto meio polêmico aqui. Pode entrar, vamos Boa. Tipo assim, existe uma certa pureza que eu acho que ainda é preservada na fé das pessoas. Tipo assim, a minha avó, ela tem uma pureza muito, muito linda, sabe? Eu chego na casa dela, ela ora por mim sem falar nada e tipo, pronto. Então eu acho que ainda tem pessoas muito puras levando a sua fé a sério. Mas as pessoas precisam entender que o meio gospel é um sistema, gente. Eu vim de lá, entende? Então, tipo assim, eu ganhei muita grana no meio gospel. E eu posso falar que é um sistema. Tem muitas empresas. Então, as pessoas elas têm que tirar isso da cabeça de tentar espiritualizar algumas coisas que não existem, entende? Sim. Porque é muito sério, porque a pessoa que talvez que não tenha um tipo de acesso lá no Nordeste e a visão que um outro cantor gospel, por exemplo, tem aqui no Sudeste, ela nunca vai entender o que de fato está acontecendo, entende? Então é isso que as pessoas precisam entender. Sim, de repente ela está baseando numa boa vontade dela, sem ver que por trás tem uma máquina gigante trabalhando. Com certeza, né? Com certeza. É muito difícil isso, porque baseia a máquina toda na fé, de fato, de pessoas puras. Exato. E, né? tipo assim, eu não tô nem julgando se isso é bom ou ruim. Mas existe. E as pessoas precisam se conscientizar disso. E você viu de perto? Muito, sim. E sua ficha já caía? Que existia esse sistema? Foi caindo aos poucos. Eu vi muita coisa que, tipo, não tinha nada a ver com o que as pessoas pregavam. Vi de tudo, assim, na igreja. Vi de tudo mesmo. Tudo? De tudo, amiga. De tudo. Aliciamento, vi de várias coisas. Drogas e tal. Então, tipo assim, que as pessoas, elas precisam realmente desmistificar algumas coisas que muitas pessoas ainda acham que não existem. E, tipo assim, eu não tô falando aqui tentando julgar, mas eu preciso que as pessoas entendam que existem coisas. Sim. Entende? Nós somos seres humanos, nós estamos socializando e pessoas têm suas realidades diferentes. Então, eu acho que quando a gente tentar enxergar isso de uma maneira com mais facilidade, a gente também vai conseguir entender as outras pessoas de fora, sabe? Da nossa fé, da nossa crença. Sim. E nem o sistema que elas acreditam ser perfeito é perfeito. Não é, mano. Cheio de falhas. Mas não é mesmo, entendeu? É porque se usa o nome de Deus de uma... Primeiro ponto que eu gostaria de abordar aqui nessa conversa. O meio gospel, né? Você viu que ele falou ali uma grande verdade, que foi falado, é uma grande verdade. O meio gospel, ele é imundo, né? Eu acredito que o gospel, ele não se encaixa no evangelho. Essa palavra gospel aí, do qual tentaram adaptar ao evangelho, não tem nada a ver com a palavra de Deus e com o povo evangélico. O meu gospel, ele não passa de pessoas, de uma máquina de gerar dinheiro, do qual tem um público-alvo, né, que é o pessoal, o povo evangélico, né, que ali com a sua fé acaba sendo atraída pelas pessoas do meio gospel. E o gospel, ele acaba corrompendo os bons costumes da igreja. As pessoas ali que vivem em um ministério, ela passa a querer buscar, né, a fama, o dinheiro
E isso acaba, com o passar do tempo, corrompendo as pessoas do meio evangélico, né? E é onde tende a cair, a se corromper e a passar a viver no meio secular. Entendeu? É atraída para esse tipo de coisa. Ponto número 2. Ele fala a respeito do que viu dentro da igreja, todo tipo de situação. Né? A igreja ela é formada por pessoas. Né? Pessoas são falhas, são pecadoras. E quando eu desvio os meus olhos do alvo, que é Cristo, e passo a olhar para o irmão da direita ou da esquerda, baseando a minha fé na vida desse irmão, a gente tende a cair. Porque o ser humano é falho, pecador. Infelizmente, temos de tudo dentro da igreja. Desde a pessoa que está indo lá simplesmente adorar a Deus, ou daquele lobo em pele de cordeiro. Né? É por isso que se diz que a salvação é individual. Né? Então o ser humano ele tem que esquecer as falhas do irmão que está do lado e continuar com olhos no alvo que é Jesus Cristo, né? O que transforma, é o que nos resgata, o que nos salva. Porque senão a gente acaba caindo. Aquele que está de pé, né, que cuide para que não caia também. Portanto, todo mundo que sai da igreja, principalmente os cantores evangélicos, né, que às vezes vieram do meio secular e tentar ganhar a vida cantando no gospel, e depois volta de novo para o meio secular, sempre tem essa mesma desculpa, entendeu? Porque passa-se a se basear na vida dos outros, entendeu? E o evangelho não é isso, né? A gente tem que sempre focar em Jesus Cristo. Não é porque o irmão cometeu uma falha ou meu pastor cometeu um tipo de pecado que isso vai me desviar da minha fé em Jesus Cristo, que isso vai me impedir de continuar na caminhada. Não é desta forma. Então você percebe-se isso. Todo mundo que tem a mesma saída da igreja, eles têm as mesmas desculpas, né? Por conta disso, daquilo, eu vi isso, eu vi aquilo. Mas não devemos nos basear nossa fé nessas coisas, entendeu? Porque são falhas. O ponto número 3, eu vou estar soltando aqui para vocês mais um vídeo, tá bom? Em seguida a gente vai abordar este assunto. E exatamente isso. E eu acho que essa visão e essa mentalidade somente a liberdade pode dar. Porque tem muita gente que está numa igreja conservadora e está bem. E ótimo, a gente não tem que se meter nisso. Sim, e aquela vivência dela é isso. Exatamente, mas eu acho que a liberdade, ela tem que dar o direito de cada pessoa se sentir bem, sabe? E eu super concordo com o que você falou. E Cristo tinha uma vida secular, entende? Ele andava com uma galera muito doida, entendeu? Então eu acredito muito em Cristo até hoje, na mensagem que ele passa. E até hoje eu levo muitos ensinamentos dele para minha vida, assim. E eu acho muito massa. Eu não tenho nenhuma religião hoje, mas assim, algumas coisas fundamentais eu ainda levo comigo. É como eu me sinto também. Eu não consigo me identificar com alguma religião assim. Também não. Mas... Então esse é o assunto que eu queria chegar. Você vê que, segundo ele fala, né, ainda tem saiu da igreja, né, tá vivendo em um mundo totalmente diferente, né, da forma de pensar, de viver, mas ainda tem uma certa crença ali em Jesus Cristo. Então, o outro assunto aqui que eu queria abordar é da forma que ele fala que Jesus era secular e andava com uma galera bem doida, né? Segundo me deu a entender aqui que essa galera são os discípulos, né? Uma galera doida do qual viveu pelo Evangelho e morreu pelo Evangelho, né? De forma brutal, né? Mas Jesus ele viveu com esse povo, né? Comeu com pecadores, andou com pecadores, mas ele não viveu como os pecadores, né?
ele transformou, muito pelo contrário, né? Ele transformou o coração dessas pessoas, do qual se tornaram homens de Deus, que viveu ali e lutou e morreu pelo Evangelho. Inclusive, no livro de Mateus, no capítulo 4, Jesus ele foi tentado de várias formas. Especificamente, no versículo 8 do capítulo 4, onde o diabo o levou no mais alto dos montes e ofereceu ali a ele todas as riquezas deste mundo, todos os reinos, e ele não se corrompeu por isso. Então, o que acontece? Quando a gente usa dessa forma, fala desta forma, que Jesus era secular e que Jesus andava com pecadores, que isso, aquilo, isso dá-me a entender que é desculpas para que a gente possa justificar as nossas falhas, entendeu? Esta é a forma de pensar, pelo menos da minha parte, né? Então, acho que a gente falar que Jesus era secular e que andava com pecadores para justificar as nossas falhas, eu acho que isso não se encaixa não, entendeu? Mas o quarto ponto aqui que deu a entender, de acordo com essa conversa, não só deles ali conversando, mas uma forma geral, um pensamento geral de muitas pessoas, de que Deus, ele é aquele pai pós-moderno que aceita tudo, do qual o filho ele faz o que quer da vida e simplesmente ele passa a mão na cabeça, né, aceitando tudo normal. As pessoas elas querem viver a sua felicidade, né, do que deu a entender ali, principalmente as meninas falando, né, as meninas falando a respeito do assunto. O que importa é a nossa felicidade, porque Deus nos quer ver nossa felicidade, que isso, aquilo. Mas temos que entender que a nossa felicidade que buscamos são desejos da carne. Ela contraria a palavra de Deus. A nossa vontade, o nosso desejo, a nossa felicidade não é agradável aos olhos do Senhor. A nossa felicidade não é a felicidade que Deus quer para nós. Temos que ter ciência disso, que Deus, ele é o mesmo e sua palavra não muda. Deus ele é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é maravilhoso, Deus é amor, Deus é tudo. Mas não podemos esquecer que Deus também é justiça. Entende? Então, Deus é aquele Pai que corrige. Então, não devemos viver de acordo com as nossas vontades, achando que Deus ele simplesmente aceita tudo. Eu falo aqui, não falo julgando, né? Não me interprete mal. Eu vou estar soltando um vídeo aqui do pastor Pedrão. Eu vou estar postando um vídeo aqui do qual ele explica um assunto que é um pouco parecido desse que eu abordei aqui, né? Ele vai estar falando a respeito e é algo parecido com isso, da forma que as pessoas elas interpretam Deus hoje, né? Como esse pai que aceita tudo. E não é assim. Deus ele repreendeu os maiores nomes da Bíblia, né? Então, por que hoje, né, no mundo moderno, a Bíblia ela tem que se adaptar a isso? Não. Nós temos que se adaptar aos costumes bíblicos, não a Bíblia se adaptar ao mundo corrupto e moderno de hoje. Entendeu? Eu vou estar soltando um vídeo aqui e assim eu também acabo finalizando este assunto, tá bom? Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo. Fica com o final desta conversa. Deus é amor, Deus é misericordioso, mas a galera se esquece que Deus é justo. Então eu falei assim, você precisa ter maturidade espiritual. Quando algo acontece na sua vida, minha esposa não me dá atenção, o meu patrão não me paga bem, aí para justificar o seu erro. Mas aí você vê a diferença entre o rei Saul e o rei Davi. O rei Saul, quando foi confrontado pelo profeta Samuel, ele falou assim, por que você pegou coisa dos amalequitas? Não falou para não pegar nada? Não, eu trouxe para o seu Deus. Mentira, porque ele está fazendo altar para ele. E a diferença é quando Davi é confrontado pelo assassinato e pelo adultério, ele cai de joelho e escreve o Salmo 51. Os meus pecados esmagam os meus ossos. Pai, não retire de mim a alegria da salvação, lava-me com o teu sangue. E aí você vê a diferença de quem tem maturidade. Olha a vida de Saul e a vida de Davi. Aí eu falo assim, Deus é gracioso, Deus é maravilhoso, tá bom. E o que Deus fez na época de Noé? Poupou a humanidade ou poupou um cara só e uma família? E o que foi com Sodoma e Gomorra? Fala pra mim. E Moisés entrou na terra prometida? Não, né? Então, e Davi? A espada não se apartou da casa dele, Deus mudou? Então como é que funciona?
Então você rasga pedaços da Bíblia e você pega, quando chama Paulo, eu vou mostrar para ele o que é sofrer pelo evangelho. O cara foi tido como morto, apedrejado, foi preso injustamente, foi açoitado. Então você pega a vida do cara e as pessoas hoje querem achar que quer ser pastor para poder ter carrão. Então a coisa não funciona desse jeito, a vida é feita de luta e de sofrimento. Por isso, quanto mais perto de Deus você tiver, não é livre de problema. Você não estará livre nunca de problema, mas você, quando estiver perto de Deus, você vai entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável em todas as situações, em todas as circunstâncias.